Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e filhas e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Digam ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz, e a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, nas colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Meus queridos, nós vemos aqui o capítulo 3 do livro de Joel, enfatizando que no dia do Senhor haverá um julgamento. E nesse julgamento, aqueles que praticaram iniquidades, aqueles que não pediram perdão dos seus pecados, que não se arrependeram, esses serão julgados severamente. Diz aqui no começo do capítulo 3 que Deus reunirá todos os povos no vale de Josafá. O nome Josafá significa o Senhor julga, e por isso, então, todas as nações estarão ali no vale do Senhor que julga. Neste lugar, todos os povos serão julgados. E nós vemos aqui algumas práticas repugnantes que o povo estava fazendo naquela época, desde aquela época, né? Então hoje a gente vê coisas piores ainda, coisas de arrepiar os cabelos. Nós vemos que as pessoas estavam lançando sortes sobre os escravos, vendendo então o povo e dando meninos em troca de prostitutas e meninas
trocadas por bebida alcoólica, por vinho. Então, naquela época, havia esse tipo de aliança de um país com outro, em que, para selar essas alianças, eram feitos esses tratos que muitas vezes eram oferecidos meninos em troca de prostitutas e meninas em troca de bebidas alcoólicas. Vejamos que práticas repugnantes, que coisas muito difíceis de entender aqui, né? De entender como a maldade do coração humano é muito grande, né? E nós vemos que o problema do ser humano não é a agricultura, como estava lá no capítulo 1, em que os gafanhotos vieram e devastaram toda a terra. O problema não era de ordem econômica, o problema não era de ordem de agricultura, né? Mas não estava ligado à agricultura, mas o problema da humanidade está ligado à área espiritual. Então, as pessoas precisam de arrependimento, as pessoas precisam tomar consciência de que haverá um julgamento e nós seremos julgados por todos os nossos atos. Nós vemos aqui a descrição deste cenário de julgamento. Será em meio a uma guerra, né? Então todos estarão guerreando e Deus concretizará o seu julgamento aqui nos últimos dias. E nós vemos também no final dos versículos 17 em diante, Deus dizendo que o povo de Deus será abençoado e o Monte Sião, né, será uma cidade abençoada, será novamente um povo próspero, né? O povo de Israel receberá a prosperidade do Senhor novamente. As águas que fluem do templo, aqui nós vemos que é uma visão parecida com aquilo que o profeta Ezequiel já trouxe para a gente de visão. Joel foi antes de Ezequiel, mas nós vemos que essa visão foi dada também pelo profeta Ezequiel com muito mais clareza. Percebamos aqui que há uma concordância entre os profetas do Antigo Testamento. E nós percebemos que há uma terra próspera, há uma região em que a prosperidade será derramada sobre o povo e todo o povo de Israel estará reunido em Jerusalém, em arredores, e nós vemos que o Egito continuará desolado, continuará no deserto. Ou seja, nós vemos que haverá um julgamento entre o povo de Deus, né? Uma separação aí muito grande entre o povo de Deus, o povo que adora ao Senhor, que rende graças ao Senhor, que se arrepende dos seus pecados, que invoca o nome do Senhor, e haverá uma separação daquele povo que não invoca o nome do Senhor, aqueles que praticam todo tipo de maldade e consideram isso uma prática normativa, ou seja, é tudo muito normal, né? Então, essas pessoas serão separadas para as regiões desérticas e não experimentarão a prosperidade que Deus quer derramar sobre o seu povo. Nós temos esta profecia como algo futuro, algo que acontecerá ainda no dia do Senhor, no grande e temível dia do Senhor, né? Então, algo que vai acontecer, mas nós vemos que já tem acontecido nos tempos modernos em que nós vivemos hoje. O nosso tempo é o tempo em que a igreja está atuando no mundo e nós vemos essa prosperidade sendo derramada sobre aqueles que vivem os princípios da palavra de Deus na sua vida. Deus abençoa com certeza e Deus também não abençoa, né, ou castiga, vamos entender assim, julga, né, aqueles que não invocam o seu nome, né? Então nós vemos isso acontecendo também nos dias de hoje. É uma profecia que está na palavra do Senhor e nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor desde que a gente invoque o nome dele e que a gente o adore e viva os princípios da palavra dele nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, ensina-nos a viver conforme agrada ao Senhor, que assim como todo o povo de Israel
tem essa promessa de receber a prosperidade do Senhor, ó Deus, que nós recebamos essa prosperidade sendo um povo do Senhor, rendendo graças ao Senhor, vivendo conforme a sua palavra ordena, e que nós possamos, ó Deus, viver em intimidade contigo, viver uma vida que agrada ao Senhor. Que esta vida que agrada ao Senhor seja uma vida de consagração, de separação, e que possamos experimentar o Senhor suprindo todas as nossas necessidades e nos abençoando abundantemente. Este é o desejo do nosso coração. Oramos a Deus por aqueles que estão precisando de cura para suas enfermidades, que a tua presença alcance a vida deles, que o Senhor, ó Deus, com poder e com glória, ó Deus, entre no leito de hospital, vá até aquela pessoa que está enferma neste momento e que o Senhor abençoe abundantemente, ó Deus. Derrama cura sobre a vida dessa pessoa, entrega a cura para ela, ó Deus, para que ela possa experimentar a graça do Senhor abundando na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, e aqueles, ó Deus, que estão desesperados, estão angustiados em seus corações, por causa de contas para pagar, por causa de uma situação que está enfrentando com alguma pessoa, que o Senhor, ó Deus, dê graça e sabedoria e que no dia de hoje eles possam experimentar a direção do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe o seu dia, aproveite esse dia para viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida que agrada ao Senhor e se arrependa dos seus pecados, invoque o nome do Senhor para que você experimente a salvação, a vida eterna. Este é o desejo do meu coração e é o desejo do coração de Deus também, para que você tenha uma vida abundante aqui na terra. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, tamo junto, tchau.